Bem-vindo a mais uma videoaula do 12º ano Matemática Simples. Na aula de hoje iremos estudar as funções logarítmicas. Ora, comecemos com a definição de função logarítmica. Chamamos uma função logarítmica uma função na forma log na base a de x, em que esta base é um número real positivo, diferente de 1, tal como acontecia na exponencial também. E qual é a relação entre a função logarítmica e a função exponencial? Elas são simplesmente funções inversas. Da mesma maneira, quando temos um quadrado de um lado, passa para o outro lado para a raiz. Quando temos logaritmo de um lado, passa para o outro lado em exponencial. E a base da exponencial que passa para o outro lado não é mais do que a base do logaritmo. Está bem? Que consequências é que isto traz? Se nós tivermos um logaritmo aplicado a seguir a uma exponencial, por exemplo, logaritmo na base 3, de 3 levantado a x, isto vai dar x, porque cá está, temos a função inversa aplicada a seguir. Temos uma exponencial primeiro e um logaritmo a seguir. Elas são inversas, ok? E a mesma maneira, da mesma forma, se tivermos isto ao contrário, se tivermos 3 elevado a logaritmo na base 3 de x, isto também vai dar x. Por cá está, temos a função exponencial, mas antes disso estamos a aplicar um logaritmo em que a base é igual. Cuidado que se a base não for a mesma, não podemos aplicar esta propriedade. Ora, a vossa calculadora, se vocês repararem, ela tem normalmente dois logaritmos, são super utilizados na parte de química, biologia, física, economia, que são os logaritmos o ln e o log. Quando vos aparecer o log é a base 10, que aparece muito nos PHs, por exemplo. E o ln tem muito a ver com economia, por exemplo. O ln não é mais que o logaritmo da base do número de Neper. Está bem? Aquele número que nós estudámos na última videoaula. Ora, sendo assim, como é que se calculam logaritmos de outras bases utilizando a calculadora? Por exemplo, deixem-me só mostrar-vos aqui um exemplo simples. Por exemplo, quanto é que é o logaritmo na base 3 de 9? Como é que eu calculo isto? Há várias maneiras de calcular isto. Uma super rápida é considerarmos o 9 como 3 ao quadrado. Ou seja, temos logaritmo, temos a exponencial, isto vai dar 2. Ora, como é que isto se calcula na calculadora se ela não tem outro logaritmo que não o ln ou o log? Quer dizer, algumas até têm logaritmos de outras bases. Vamos ver como é que isto se faz utilizando a calculadora. Podemos fazer simplesmente isto ou isto. Ou seja, se nós quisermos calcular o logaritmo na base 3 de 9, podemos fazer ln de 9 a dividir por ln de 3. Ou então, se preferirem, fazemos isto com os logs. Vamos confirmar. Então, menu 1, vamos fazer ln de 9 a dividir por ln de 3. Isto devia dar 2. E dá. E se for com os logs, também dá a mesma coisa? Log de 9 a dividir por log de 3. Também dá 2. E nós já vamos justificar isto daqui a pouco com as propriedades do logaritmo. Está bem? Isto não cai do céu. Isto tem a ver com as propriedades do logaritmo. Mas era só para vos mostrar que, de facto, nós não precisamos de muitos mais logaritmos para conseguirmos calcular aquilo que precisamos com o recurso à calculadora. Embora muitas das novas calculadoras, e creio que esta também é possível, ir buscar logaritmos de outras bases. Mas é escusado. Com esta propriedade é escusado. Ora, que consequência é que o logaritmo tem em termos de domínios? Vamos só, já agora, como fizemos para a exponencial, olhar aqui um bocadinho para os gráficos. Onde é que eles andam? Estão aqui. Também vão existir dois gráficos. Um quando a base é maior do que 1 e um quando a base está entre 0 e 1. E isto é realmente consequência da função exponencial, porque o gráfico da exponencial de base 1 é uma coisa assim. Se nós queremos fazer a inversa, devíamos fazer aqui uma simetria relativamente à reta y igual a x. E que vai acabar por gerar este gráfico que está. E para o outro a mesma coisa, está bem? Mas é um bocado mais confuso, porque a função aqui vai ser uma coisa deste género assim. E quando nós aplicamos a inversa, ela vai ficar com este aspecto. Mas qualquer uma destas duas funções tem uma propriedade em comum, que é o domínio vai ser R+. Portanto, nós não conseguimos calcular logaritmos de números negativos. Façam experiência na vossa calculadora, ln-1. Vai dar-vos erro. E se for de 0, igual, está bem? Se vocês em vez disso metessem aqui um 0, ia dar a mesma coisa. Não existem logaritmos de números negativos nem de 0, está bem? Portanto, só existe logaritmo de 10, por exemplo. Isto existe. Ok. Então, que consequência é que isto traz em termos de domínios? Era aí que eu queria chegar. Ora, sendo assim, nós até ao 11º ano tínhamos que ter duas considerações em termos de domínios. Os denominadores têm que ser diferentes de 0 e o que estiver dentro de raízes de índice par, atenção, índice tem que ser par, tem que ser maior ou igual do que 0. Agora temos uma nova situação.
todas as expressões que estiverem dentro de logaritmos têm que ser maiores do que zero. Não existem logaritmos de números negativos nem de zero, ok? Bem, mas vamos analisar isto mais detalhadamente com a listagem das propriedades fundamentais do logaritmo. Vamos começar, pronto, já vos falei do domínio, não é? O domínio do logaritmo, o logaritmo na sua expressão mais pura, portanto, apenas com incógnita aqui dentro, é simplesmente o logaritmo na base a de x. O domínio será r+, o contradomínio, vocês viram no gráfico, é r. Isto é invertido relativamente à função exponencial. A exponencial era ao contrário. Ora, relativamente à monotonia, isto é igual à exponencial. Ele cresce quando é maior do que 1, a base é maior do que 1, e decresce quando é menor do que 1. Já agora, não sei se recordam, esta função exponencial tinha uma assíntota horizontal y igual a 0. Esta vai ter uma vertical, x igual a 0. E no gráfico consegue-se ver bem isto, está bem? A assíntota está aqui. É o eixo dos y, a nossa assíntota vertical. Depois, as propriedades. Agora sim, vamos fazer aqui uma analogia com as propriedades da exponencial. Por exemplo, esta aqui, E levantada a A vezes E levantada a B. Isto é E levantada a A mais B. Ou seja, quando multiplicamos duas exponenciais com a mesma base, o que acontece é que dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Ora, o logaritmo é ao contrário. Quando se somam dois logaritmos com a mesma base, dá-se a mesma base e multiplicam os expoentes. Portanto, a coisa inverteu. Aqui multiplicamos fora, somamos dentro. Aqui, somamos fora, multiplicamos dentro. E com a divisão a mesma coisa. Se subtrairmos dois logaritmos, dá-se a mesma base para o logaritmo e divide-se lá dentro. Portanto, as coisas invertem-se. Temos aqui o inverso, que vem, no fundo, como consequência deste, praticamente. Se tivermos logaritmo na base a de 1 sobre y, isto é igual a menos logaritmo na base a de y. Já vamos perceber porquê. Porque nós podíamos separar isto em dois, não é? Ficava logaritmo na base a de 1 menos logaritmo na base a de y. Mas como o logaritmo na base a de 1 é 0, esta parte vai dar 0. Portanto, isto, no fundo, é uma consequência direta. A dupla potência aqui tem um aspecto um bocadinho diferente. Se tivermos uma potência dentro, ela passa para fora a multiplicar. Não sei se recordam como é que era a exponencial. Deixem-me só apagar isto. Se nós tivéssemos A levantada a x levantada a y, isto ficava A levantada a x vezes y. Portanto, potência fora multiplica dentro. Aqui é ao contrário. Potência dentro multiplica fora. Continua a ser ao contrário. E esta é uma propriedade que é mais exclusiva do logaritmo, tem a ver com a mudança de base, que nos permite fazer aquelas brincadeiras como nós fizemos há bocado com a calculadora. Portanto, se nós tivermos logaritmo na base 3 de 8 e quisermos mudar isto para a base 2, podemos meter logaritmo na base 2 de 8 sobre logaritmo na base 2 de 3. Está bem? Portanto, esta é a nossa nova base, que aparece aqui dentro. Em cima metemos o número que está dentro do logaritmo e em baixo metemos a base antiga. Está bem? Este A será a nossa base antiga. Alguns logaritmos especiais, um deles até eu já referi. O logaritmo na base a de 1 dá 0. Se quiserem provar isto, façam o seguinte. Vamos calcular, por exemplo, o logaritmo na base a de 1. Vamos igualar isto a y. Passamos o A para aquele lado. Fica 1 igual a A levantado a y. Ora, 1 é A levantado a 0. Cá está. O y tem que ser 0. Tá bem? E o mesmo se for logaritmo na base a dá 1. Portanto, não sei se recordam, uma função exponencial, o A levantado a 0 dá 1. Passa sempre no ponto 0,1. Isto é para a exponencial. Para o logaritmo passa no ponto 1,0. Estão a ver, as coisas invertem-se. Uma exponencial passa sempre no ponto 1a. Isto A levantado a x, está bem? Um logaritmo é ao contrário. Passa no ponto A1. Porque são funções inversas. Basicamente é isso. As equações e as inequações é praticamente o mesmo que nós fizemos nas exponenciais. Desde que a base seja igual, nós podemos cortar os logaritmos nas equações. No caso das inequações, temos que ter o mesmo cuidado. Se a base for maior do que 1, mantém-se a desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, inverte-se. A única diferença é que na resolução de equações e inequações temos que ver o domínio. Porque podemos obter soluções que não pertencem ao domínio. Bem, e essas soluções têm que ser retiradas. Portanto, no caso das equações, calculamos o domínio e vamos ver quais são as soluções que estão dentro do domínio. Nas inequações, calcula-se o domínio, a solução e intercepta-se a solução com o domínio. Está bem? Portanto, porque imaginem que o nosso domínio vai desde 2 até mais infinito. E a nossa solução dá x menor do que 3, por exemplo. Quer dizer que a solução seria desde menos infinito até 3 aberto. Reparem que há aqui uma boa parte da nossa solução que não está dentro do domínio. Então temos que fazer a interseção entre isto. E claro que a solução final vai ser desde 2 fechado até 3 aberto, que é a interseção destes dois conjuntos. E vocês perguntam, então, mas porquê é que não tínhamos que fazer isso na função exponencial? Porque uma função exponencial normalmente tem domínio R. Portanto, não há esta necessidade. Vamos às últimas considerações. Esta questão da inversa. E como é que se calcula a inversa. E praticamente terminamos isto e vamos já resolver um exercício sobre esta matéria. Portanto,
Uma função só terá a inversa se ela for injetiva. Portanto, como é que nós vemos se uma função é injetiva? Podemos vê-la analiticamente ou então olhar para o gráfico. Portanto, os gráficos das funções logarítmicas destas aqui são injetivas. Portanto, reparem, por exemplo, que pelo teste das retas horizontais nós conseguimos facilmente verificar se uma função é injetiva ou não. Isto até é a revisão 11º. Esta função não é injetiva porque conseguimos aqui arranjar uma reta horizontal que corta a função mais de uma vez. E esta, por exemplo, é injetiva. Agora, como é que se constrói a inversa? Bem, simples. Igualamos a função a y, isolamos o x e depois trocamos o x pelo y. Nós vamos resolver um exercício hoje deste género, está bem? Para nós revermos essa parte. Relativamente às relações entre a função e a sua inversa. Ora, há aqui muita coisa que troca. O domínio e o contradomínio trocam. Não é? O domínio da função é o contradomínio da inversa e vice-versa. Se uma função passar num ponto AB, a sua inversa vai passar no ponto BA, até como vimos há bocadinho na função logarítmica. Como é que se obtém o gráfico? O gráfico é simples, eu também já vos tinha dito. Faz-se a reta y igual a x e depois faz-se uma simetria relativamente a esta. E depois, se nós aplicarmos a inversa duas vezes, voltamos ao início. Está bem? E é composta de uma função com a sua inversa dá a função identidade. Isto não é mais do que revisão do 11º ano, mas eu achei que faria todo sentido colocar aqui esta observação, uma vez que eu vejo muito em mini-testes, fichas de avaliação, mesmo nos livros práticos e depois em testes e provas, o cálculo da função inversa de uma função logarítmica. Aliás, eu achei isto tão importante que acabei por colocar isto no exercício que nós vamos resolver hoje. Portanto, temos aqui uma função logarítmica. A primeira pergunta é só para calcular o domínio desta função. Então, como é que se vê o domínio desta função? Aqui até tínhamos que fazer duas coisas. Temos que ter em conta que 4 menos 1 sobre x tem que ser maior do que 0, mas também temos que dizer que o x é diferente de 0, porque temos denominadores aqui, e depois temos um logaritmo, e o que está dentro do logaritmo tem que ser maior do que 0. Aqui não há nada a resolver. Aqui vamos ter um bocadinho de trabalho. Vamos ter que passar isto ao mesmo denominador, ver os zeros do de cima e os zeros de baixo e construir um quadro de sinais. Portanto, reparem que as inequações que surgem dentro dos logaritmos podem ser super simples. Se tiverem grau 1 ou grau 2 são fáceis de resolver, mas também podem exigir a construção de quadros de sinais, como acontece aqui nesta. Bom, o zero disto é 1/4, o zero disto é 0. Então vamos meter aqui os nossos valores. 1/4 mais infinito, ok, mais um, mais outro. Então a nossa função de cima é 4x menos 1, ambas são retas, está bem, ainda por cima retas crescentes, portanto é menos mais, se quiserem confirmem na calculadora. Ora, menos 0 e mais. Reparem que o 0 já era excluído aqui, está bem? Isto aqui quase que era redundante, porque já estamos a excluí-lo aqui. O que é que vai dar o nosso domínio? Vai ser onde a nossa divisão, o nosso quociente é maior do que 0, portanto como está aqui, então o domínio vai desde menos infinito até 0 aberto, reunido de 1/4 aberto até mais infinito. Ok? Claro que os nossos intervalos aqui vão ter que ser abertos porque o domínio não tem o igual. Portanto, este 0 aqui também não conta. Ok? Vamos à inversa. Como eu vos tinha dito há pouco, para calcularmos a inversa, para calcularmos a expressão da inversa, temos que igualar a nossa função a y e resolver isto tudo em ordem x, ou seja, isolar o x. Então vamos já passar o 2 para aquele lado a somar. Depois, se temos logaritmo deste lado, vai passar para o outro, como eu vos tinha dito logo no início desta aula, sobre a forma da sua função inversa, que é a função exponencial de base 3. Ora, vamos passar o 4 para lá a somar, ou a subtrair neste caso. Igual a menos 1 sobre x. Eu vou já fazer aqui uma batota, vou já trocar os sinais todos. E agora é só passar o x para lá a multiplicar e esta expressão toda a dividir. Está bem? Portanto, eu podia fazer isto em dois passos. Não é? Primeiro passar para lá o x a multiplicar, meter aqui um parênteses, mas vou já fazer tudo de uma vez só. E vou já trocar aquilo de lugar, só para termos a nossa expressão de função com o menos ali no meio, em vez de estar o menos aqui atrás, fica esquisito. Então, esta é a expressão da nossa função inversa. Claro que para isto ficar completo precisamos do domínio da nossa função, já agora isto quer dizer que f menos 1 de x é igual a 1 sobre 4 menos 3, aqui já vamos meter x, está bem? X mais 2. Mais nada, já que está tudo. Esta é a nossa expressão da nossa função inversa. Ora, para vermos o domínio, esta parte aqui de baixo terá de ser obrigatoriamente diferente de 0. Vamos fazer isto em cálculos auxiliares, que é para depois termos tudo. Porque quando queremos caracterizar a inversa da função,
precisamos da expressão analítica, mas depois também precisamos do domínio. Então temos que meter 4 menos 3 elevado a x mais 2. Este dominador vai ter que ser diferente de 0. Ficamos com menos 3x mais 2 diferente de menos 4. Corta, corta. Olha agora ao contrário. Temos exponencial de um lado, passa para o outro na forma de logaritmo. Logaritmo na base 3 de 4. E claro, depois é só passar o menos 2 para lá a subtrair. Está bem? Portanto, conclusão, deixem-me só confirmar aqui os meus resultados. Está tudo bem? Então, conclusão, a nossa função inversa, que vai de r exceto este ponto que eu tinha visto aqui há pouco, portanto, logaritmo na base 3 de 4 menos 2, vai para, podíamos meter aqui para r, mas vamos ser um bocadinho mais específicos. Vamos meter aqui o domínio da nossa função inicial. Lembram-se, calculámos isto na linha anterior, que a cada x faz corresponder a nossa expressão, que, se recordam, era uma coisa deste género. 1 sobre 4 menos 3 elevado a x mais 2. E temos caracterizada a inversa da nossa função. Vamos à última pergunta, que é terminar os zeros disto. Igualamos esta expressão toda a 0. Ficamos com logaritmo na base 3 de 4 igual a 2. Passamos o 3 para o outro lado na sua forma de função inversa. Recordam o que é que era? Era uma exponencial de base 3, fica 9. Então fica menos 1 sobre x igual a 5, porque o 4 passa para lá a subtrair. E agora já só me falta inverter isto. Está bem? Posso passar o x para lá a multiplicar e o 5 a dividir. E fica x igual a menos 1/5. Recordam que eu há pouco tinha-vos dito que nas equações, isto é uma equação que nós estamos a resolver aqui, convinha calcular o domínio, nós já o tínhamos feito, para depois confirmarmos se as nossas soluções estão dentro do domínio ou não. Mas nós já temos o domínio da nossa função, lembram-se, este domínio aqui, este era o domínio da f, era de menos infinito até 0 e de 1/4 até mais infinito. E esta solução é válida. Portanto, a solução desta equação é simplesmente o menos 1/5 e conseguimos desta forma calcular os zeros da nossa função f. E está resolvido mais uma linha. Portanto, eu queria fazer aqui um exercício um bocadinho global, com muitas passagens desta coisa de logaritmo passa para o outro lado, fica exponencial, e exponencial passa para o outro lado e fica logaritmo, para vocês se habituarem também a este tipo de conceitos. Na próxima aula, e uma das aulas mais importantes, é a aplicação das derivadas e dos limites notáveis. Tá bem? Então vamos começar com os limites notáveis e depois vamos ver as novas regras de derivação. Vamos até começar com os limites notáveis, que é um bocadinho aqui mais abaixo. Eu resolvi dividir isto em duas partes, dado o grau de importância que os limites notáveis têm nesta fase do 12º ano. E só depois na aula seguinte é que vamos ver as novas derivadas. Vamos também ver como é que se derivam funções exponenciais e logarítmicas, como é natural. Para obter estes maravilhosos resumos, ou então para explicações presenciais, visita-nos no nosso site em www.videosmatematicassimples.com. Até uma próxima aula e agora é mãos à obra, vamos resolver exercícios sobre isso, ok? Até breve.